Olá, amiguinhos, tudo bem? Saudade de vocês, né? A gente está aqui na quarentena, dia 40 e alguma coisa, como eu sempre falo, me sinto no filme da marmota, continuo no filme da marmota, mas a gente segue, né? Vida que segue, e a gente vai continuar aqui discutindo um assunto importante que é a Primeira Guerra, e depois eu vou fazer um outro vídeo também falando um pouquinho sobre a repercussão dos anos entre guerras, dos anos 20. E até a Grande Depressão de 29. Então, a gente vai começar falando da Primeira Guerra de uma perspectiva um pouquinho diferente. Esses vídeos aqui do YouTube são sempre para a gente passar uma análise um pouquinho diferente daquela proposta pela apostila. Vou sempre trazer elementos externos como quadros, fotografias, filmes e também uniformes, pensar armamento, pensar coisas um pouquinho fora do padrão das apostilas que a gente tem. Então, a primeira a gente vai começar comparando 3 momentos do exército francês, já que o exército francês é o grande protagonista, um dos grandes protagonistas dessa Primeira Guerra Mundial. Diferente da Segunda Guerra Mundial, que não teve lá um papel muito bom. Aliás, vamos reforçar que esse plano é do dia 8 de maio, então é uma data muito importante que ele está sendo postado para vocês, porque 8 de maio é o dia que o Exército Vermelho, enfim, deu um chutão lá no traseiro do nazismo e livrou de vez a Europa da Segunda Guerra Mundial, né, no dia 8 de maio de 1945. A essa época agora que o fascismo parece que voltou a ser moda, é bom lembrar de um momento como esse. Vamos então comparar 3 momentos do exército francês. Um exército que a gente chama de Exército Real Francês, que sempre esteve ligado à dinastia Bourbon. Eles também tiveram uma relação com foi tirado na época da Revolução, depois ele foi restabelecido tirado e restabelecido com Napoleão, depois ele volta. E em seguida a gente vai analisar também uma imagem que minhas ajudantes, que são os meus filhos, que têm capacidade de fazer edição de filme, vão colocar aqui na tela, um quadro da Guerra Franco-Prussiana e em seguida uma fotografia da Primeira Guerra Mundial. Uma fotografia, inclusive, colorizada, para a gente ter uma noção da diferença desses 3 períodos do exército francês. O exército real, ele levava as cores da dinastia que ele representava, né? Eu acabei de falar aqui que ele tinha uma característica de ter como é que a gente fala? Com a dinastia Bourbon. Então, o exército, muitas vezes, tinha uniformes branco e dourado, carregando essa vocês veem aí na imagem, quando eu vou colocar aqui, que minha filha decide onde é que ela vai pôr, essa representação da dinastia em uniformes branco e dourado tinha a ver com o exército com a dinastia que ele estava representando. A gente está falando de reis que vão começar o absolutismo assim, de uma força muito grande na França. O segundo, já vai para aquelas cores mais clássicas da bandeira francesa, com azul, vermelho. E por último, a gente já vê um verde militar. A Primeira Guerra Mundial, ele inaugura, podemos dizer assim, na vestimenta francesa, o verde militar. Então, o que a gente vai fazer aqui é pensar um pouquinho do porquê que a guerra sempre foi tão identificável, As pessoas soldados usavam penacho, colocavam roupas, os oficiais estavam sempre, os nobres e depois oficiais do exército, quando o exército vira uma coisa mais profissional, a gente vai ver sempre em cima da cavalaria, O cavalo é aquela força do nobre. O nobre estava sempre a cavalo, ele é um cavaleiro. Mas, enfim, o nobre ou o oficial está no cavalo, enquanto a infantaria está lá no chão, grandes tamanhos de infantaria, aquele batalhão que vem marchando grande. Você já viu o filme de época, você sabe do que eu estou falando. O exército grandão, todo marcado com aquela roupinha colorida, penachos na cabeça, tamborzinho marcando. Ou seja, era uma guerra visível, muito visível. Era uma guerra que você via, e você via os oponentes, tal como um campo de futebol. Lembrar que hoje os times de futebol, quando vão jogar, eles têm que ter todas as partes do seu uniforme de cor diferente do adversário. E aí você fica assim, nossa, por que tem que ser tão diferente? Para que os jogadores e para que a torcida veja quem é de cada time. A guerra antiga funcionava um pouco dessa forma. Ela tinha que ser vista. A arma e o corpo do soldado era muito perto um do outro. As armas não tinham longo alcance.
os alcances eram pequenos. Usar arma de fogo e canhão existia, claro, desde dos exércitos nacionais você já tem a pólvora sendo usado para fins militares. Mas a gente vai perceber uma coisa interessante, que quanto mais a arma precisa estar perto, mais identificável é o inimigo. Eu preciso saber quem é do meu time e quem não é. Até porque as infantarias são muito grandes. E o que a gente vai começar a perceber nas guerras modernas, nas guerras contemporâneas, as guerras da Segunda Revolução Industrial? Eu estou mostrando até a imagem do exército franco-prussiano, porque é uma guerra que antecede, e uma das causas do revanchismo francês que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Então a gente percebe que é uma guerra temporalmente próxima da Primeira Guerra, mas ainda com uma indumentária e algumas características das guerras antigas. A cavalaria, a roupa, né, com as cores da França, do que você representa, visível, né, os penachos na cabeça dos nobres. Então é uma guerra que ainda já está se modernizando, já tem alguns elementos, canhões de longo alcance, coisas assim, mas como a Guerra de Secessão, né, nos Estados Unidos também, o Exército do Norte vai ter, porém não é uma guerra que já exige essa invisibilidade do soldado. E aí que está a diferença. Por que o soldado vai ficar invisível? A gente tem que pensar aqui. O que fez a humanidade ficar milhares de anos sendo visível na guerra? Claro que a gente sempre teve guerrilhas, sempre teve guerras de minorias, sempre teve milícias. A própria independência americana teve muita importância o papel das milícias, por isso que eles têm essa ideia na Constituição de que podem ter milícias armadas. Qualquer cidadão pode criar uma com regras estabelecidas, então a Ku Klux Klan sempre esteve na lei. Fazer o quê? Então a gente tem isso porque são muito devedores das milícias de civis, de paramilitares que surgem nos Estados Unidos. Mas a gente está falando da guerra aqui, da guerra e da tecnologia. Eu sempre falo para vocês que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra da Segunda Revolução Industrial. Né? É a busca de novos territórios, é a busca de soberania econômica, é a busca por mercado de consumidores, é a disputa de matéria-prima e tudo aquilo que a grande indústria está necessitando. E por ser um momento de tensão entre muitos países, a gente também viu falar da paz armada. Então, eles vão ficar muitos anos pensando e criando armamentos. Naquela ideia meio que tola que o ser humano tende a achar que porque eu estou armado, ninguém vai mexer comigo. Então, assim, eu vou estar muito armado e o outro vai estar muito armado e ninguém vai mexer com o outro, porque ninguém é louco. Pois bem, a humanidade costuma ser louca. A gente já tem provas dessa constantemente. É porque a gente não estuda muito história, a gente não valoriza a história, então a gente esquece que a gente é doido. Que tendo arma, a gente vai querer, na verdade, usar. Achando que como eu vou usar melhor que o outro, eu vou me dar bem nessa história. Nem sempre é assim, né? Aí o que é que a gente vai ver então? O que faz então esse corpo de soldado ficar completamente invisível? A ideia de ficar... E outra, a infantaria começa a diminuir um pouco a quantidade de pessoas em que ela se movimenta. A gente tem que pensar nas tecnologias, as tecnologias de guerra que vão aparecer aqui também na sua tela, em algum lugar que meus ajudantes vão decidir onde são. Então não vou apontar. As armas dessa guerra têm uma tecnologia mais nova e ela tem frentes novas. A gente vai usar as tecnologias criadas na Belle Époque, aquele grande momento de invenções da humanidade. Então, a gente vai ver o quê? As armas desse grupo têm a ver com a tecnologia criada. Santos Dumont vai ficar extremamente deprimido e vai ajudar ele a se matar, porque o avião é usado na guerra. Os mulheres, né? Os irmãos mulher fazem lá aquela coisa linda chamada, vocês já viram na minha aula, lembra o primeiro filme do mundo, aquele trem chegando na estação, um negócio revolucionário, botou medo em todo mundo. Vão pegar a invenção do Santos Dumont e vão pegar a invenção das mulheres, vão colocar um do outro e vão ver a guerra de cima. Ou seja, o soldado agora não é ele mais que vê seu oponente, é outro. Então está distanciando. Então vamos lá, a guerra era corpo a corpo, era combate a combate, era um tiro, outro tiro e né? Baionetas. Primeira guerra ainda tem baioneta, não aposentou baioneta. Tem combate corpo a corpo, mas tem combate aéreo. Vamos lembrar do tio-avô da Suzanne von Richthofen. Nós ficamos com Suzanne. A Alemanha tinha o Barão Vermelho, o Barão von Richthofen. Ele fazia grandes batalhas aéreas, porque no começo, no primeiro começo da guerra, o avião
né? Como diz, eu estou pegando isso aqui tudo de um livro chamado Cinema e Guerra, do Marc Ferrot. Primeiro ele é usado para ver o campo inimigo, então para ver além, né, ver o campo inimigo. Em seguida, ele começa a colocar metralhadora nos aviões. E em terceiro, né, o cálculo de bombas. Não, ao contrário, primeiro joga a bomba e depois a metralhadora, porque precisava sincronizar a hélice e outras coisas e ter mais alguém para atirar no avião. Então, vão inventando essas tecnologias ao longo da guerra, mais ou menos tudo acontecendo e você está trocando o pneu do carro furado com ele andando. E é isso que foi a guerra, porque cada obstáculo que essa guerra começou a apresentar, novas tecnologias eram pensadas. Muitas vezes lá nos Estados Unidos, que estavam fora da guerra. A gente viu que eles só entram em 17, né? Você também tem um bom exemplo de como essas armas vão impactar também na invisibilidade é a trincheira. Então a gente tem a primeira guerra de movimento, eles se movimentam, começam as batalhas, mas aí ele se percebe a capacidade de mortandade gigantesca dessas novas armas, principalmente a metralhadora, que dá tiros por segundos, e aí vem e se cria a trincheira. E é nesse momento que a gente vai ter as maiores batalhas. A gente pode lembrar da Batalha de Verdun e a Batalha de Somme. Essas duas batalhas são enormes, né? A de Somme tem mais de cento e tantos dias lá, 140 dias. E a de Verdun começa lá em fevereiro e acaba em dezembro. Quer dizer, começa lá no começo, lá no meio de fevereiro começa a batalha e só vai acabar, por isso que sempre se fala dessas duas batalhas, são grandes batalhas. Só para você ter uma noção, assim, Somme vai ter quase 400 mil mortos e desaparecidos. E ela dura 3 meses e pouco, 3 meses e meio. Então você vê como ela vai ficar estática, né? Você tem um ano de batalha como Verdun ou Somme, que tem quase 4 meses, mas você não conquista quase nenhum território, porque está todo mundo cavado. Estando todo mundo cavado, outra coisa que você vai fazer, a morte vai começar a vir não só do alto, como também de baixo. Eu vou jogar granada para tirar essas pessoas de lá, vou jogar lança-chamas, usar lança-chamas, vou fazer guerra química. Só que guerra química pega todo mundo e é covarde. Pega o coitado da água, pega a coitada da vaca, pega o coitado da galinha, que não tem nada a ver com isso. Pega todo mundo e outra, o vento vai, vento vem, vai para você, vem para lá. E aí, mas isso não significou nada. Na sede de vitória eles usavam arma química também. A guerra começou a vir pelo chão, vir de baixo, né? Já que cada território estava contando muito, inventam a mina. Mina terrestre também é outra coisa covarde, né? Você tá lá andando no seu passinho devagar, porque agora a guerra tá tudo. Você fica, olha o coitado do soldado, ele tá olhando para cima, tá olhando para o lado, ele não sabe mais de onde vem a morte. Não tá mais vindo de frente, tá vindo de qualquer lado, inclusive de baixo. Ele vai pisa na mina, quando ele pisa, ele aciona a mina, quando ele tirar o pé, explode tudo. Então, você vê que a coisa não tá fácil mais pro soldado e é por isso que ele quer ficar invisível no cantinho dele. Ele nem pode. Né? Outra coisa, dificuldade que a trincheira vai ter é de enterrar seus mortos. Você vai ver que a pessoa está cavada no buraco. Então, não é à toa que a gente vai começar a fazer casamatas, vai começar a fazer algumas defesas, né, para se defender na Segunda Guerra, mas a ideia de trincheira, como na Primeira Guerra Mundial, muito bem feita e mostrada naquele filme em grande sequência lá em 1917, essa daí aposenta, porque a ideia da guerra é em movimento e ela fica parada. E a Guerra do Mar, você não só tem os encoraçados, que são aqueles navios fortificados, também com grandes quantidades de armamento, e também os submarinos. É a primeira vez que começa a ter a morte por baixo da água. Então você está vendo guerra. A arma está vindo por cima, pelo lado, pela frente, para dentro do buraco, de baixo para cima, na água, de frente para baixo e de baixo para cima. Então, todo lado vem arma, vem morte, e isso vai dar um peso muito grande no corpo desse soldado. Ele vai ter que rastejar, ele vai ter que diminuir, o movimento vai ter que ficar mais leve, ele vai ter que ficar mais invisível e cada vez mais invisível para lidar com essa quantidade de armas e tecnologia que a Primeira Guerra vai inaugurar, que vai, obviamente, ficar potencializada na Segunda Guerra até chegar à sua potência máxima na Guerra Fria, onde uma única bomba é capaz de matar o mundo 17 vezes.
melhor numa única bomba não, né? As 2.000 bombas que a gente tem espalhada pelos Estados Unidos e as 1.500 lá do lado russo, elas destroem o mundo. Então, uma única bomba é capaz de matar mais de 100.000 pessoas, como Hiroshima, que a gente viu no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente começou a ter a inauguração de guerras que matam em massa. Primeira Guerra Mundial matou na ordem dos milhões quando começou. Né? A gente não está nem falando aqui das fases, a gente está pensando na transformação que as tecnologias, então esse vídeo é para isso, para a gente pensar a transformação que as tecnologias da segunda revolução industrial trouxeram para a nossa capacidade de matar. E também para a gente refletir um pouco sobre por que o capitalismo se reinventa e cresce, né? Porque os Estados Unidos, por produzirem essas armas ao longo da guerra, vão ser a grande potência emergente dessa época, e o quanto a guerra sustenta esse regime nesses períodos, né, que a gente está estudando. É uma disputa essencialmente capitalista. Morreram mais de 8 milhões de pessoas, de civis. Tem gente que estima 5 milhões, 8 milhões de civis, que não deveria ter nenhum. E 10 milhões de soldados. Só a Rússia perdeu 2 milhões. E esse foi o grande motivo de insatisfação popular na Rússia, em que os protestos acabaram levando à eclosão da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa. Então, isso é uma outra história, um outro capítulo, e a gente vai falar mais daqui a pouco. Beijos!